Quem pode ler? Primeira questão aí. Vamos lá. As medidas captadas pela antropometria podem ser sensíveis indicadores de saúde, de condição física, de desenvolvimento e de crescimento. Com relação às medidas antropométricas recomendadas para avaliação física, é correto afirmar que... Tá fácil, hein? Engoli duas questões aí. Engoli D e E. Só tem 3. C. Vamos lá. Peso corpóreo, medida direta ou indireta de estatura, comprimento, índice de massa corpórea, circunferência de braço, cintura e quadril, pregas glúteas, bicipital, tricipital, subescapular e supraílica. São medidas que devem ser aferidas. Correto? Correto. Perfeito. Segunda questão. Quem pode ler? Um adulto do sexo masculino que possui circunferência de cintura de abdominal, cintura abdominal considerado de risco aumentado para doenças cardiovasculares. É aquele que possui valores iguais ou superiores a 94? Acima de 100. Acima de 100. Sim, acima de 100. Acima de 100, tá? Sexo masculino. Feminino 0,85, tá? Acima de... Oi? 88, acima de 88. Eu tenho informação aqui, ó. Existe risco aumentado e risco muito aumentado. Muito aumentado vai de 102 para homens e 88 para mulheres. Risco Aumentado, de 95 acima. Risco aumentado. Aumentado. 94. 94? Não, 80 para mulheres, aumentado, 94 para homens. Muito aumentado, 102, 82. Muito aumentado. No caso seria o alto aqui, né? Aumentado. Isso. Certo. Volta é 94 para homem. Acima de 94, tá certo, tá errado, tá certo. Letra B, tá? Se fosse muito aumentado, seria acima de 100, tá? Pode colocar aí do lado, muito aumentado, isso aí pode ser pegadinha, tá? Aumentado, 94 e acima, e muito aumentado, né? Acima de 100. Risco aumentado, homens, 94, mulheres, 80. 80. Risco aumentado, homens 94, mulheres 80. Tem que tomar cuidado, tem uma outra tabela Tem- simples, que é bem simples. É. Não fala da base, só fala... Risco, acima de coisa. Então é isso aí mesmo. Cuidado nessa questão, porque uma palavra pode fazer toda a diferença. Muito aumentado e aumentado, né? O risco aumentado, se ele pedir, vocês já sabem que é o que ele está falando. E o risco muito aumentado acima de 100 para homem, tá? Já bota lá na questão. show. Show? Uma outra pessoa lê aí pra gente a terceira questão, por favor. Uma outra pessoa. Pode ler também. Só eu. Outra pessoa aí, vai lá, um homem. Os métodos de avaliação física em adultos indicam se são verdadeiros ou falsos enunciados abaixo. Na impossibilidade de aferir a altura de um indivíduo, podemos utilizar algumas medidas indiretas para estimar a altura, entre as quais destacamos a altura recumbente, deitada, e a extensão dos braços e a altura do joelho. Verdadeiro ou falso? E aí, verdadeiro ou falso? Eu fiquei em dúvida. Por quê? Por causa da extensão dos braços e a altura do joelho, porque eu não me lembro. Na verdade a extensão dos braços está errado, tá? Você não tem a extensão dos braços, você tem a altura da articulação, né? Da acromial, radiale e isquílion, tá? Então, tá errado, não tem extensão dos braços. E braço não estende, tá? Não tem extensão do braço. Não tem extensão dos braços, tá falso. Isso aí é o erro, tá? Mas essa altura aí é uma medida indireta, sim, tá? E pode ser altura recumbente, quer dizer, pode ser medido deitado, geralmente para paciente que está acamado, tá? A altura do joelho também tem nada a ver. A altura do joelho,
Não, também não tem nada a ver. Não tem a altura do joelho, tem a altura de uma articulação para outra, tá? Se ele coloca de uma articulação para outra, pega certas duas. Da articulação? Não, o ideal é que ele falasse qual ponto, né? Ele ia botar o ponto do acromiale, do trocante pro tiro, e ia ser mais específico, ia ser mais certo. Tá? Então é falso esse aí. Vamos lá, o próximo aí. O peso é a medida antropométrica mais utilizada em avaliação nutricional. Com peso representa a soma de todos os compartimentos corporais, podendo considerar isso a sua maior limitação. E aí? Verdade? Por que o peso é a limitação? Essa palavra limitação é muito forte. Então, já dá uma marcada aí, ó. Limitação. Por que o peso é a limitação? O peso é o peso total. Eu tinha pensado no IMC. Não, o peso é uma medida só. Ele não varia. Você vai ter o peso total, independente se é massa gorda, massa magra, densidade mineral óssea, é o peso total. Então, e outra coisa aqui que ele fala, ó, o peso é a medida antropométrica mais utilizada na avaliação nutricional. É só o peso? Também a altura, também circunferência. A avaliação nutricional também faz dados antropométricos, entendeu? Então, faz medidas antropométricas. Então, você não pode, na avaliação nutricional, só medir o peso e pronto. E aí, o que ela vai fazer só com peso? Nada, né? Beleza. Falso. Qual a próxima aí? Lê aí pra mim. As prévias cutâneas em diferentes sítios corporais ou o somatório delas podem fornecer a estimativa das reservas de gordura corporal. O maior benefício do seu emprego é a avaliação em série, durante certo período de tempo que não deve ultrapassar o limite de 1 mês entre as aferições. Tá certo ou tá errado? Tá certo, gente? E aí? E aí? Tem uma palavrinha aí, Não deve ultrapassar. Por que não deve ultrapassar? Se eu quiser, eu posso fazer uma avaliação semanal, diária. E aí? É em série. Tudo que é né? Então eu tenho que estipular um tempo. Fiz uma avaliação em você. Daqui a um mês, qual é o seu nome? Márcio. Daqui a um mês eu vou fazer uma avaliação do Márcio. Mas por que eu não posso fazer uma avaliação diária com o Márcio? Né? Dependendo do tipo da avaliação que eu fizer, eu posso fazer diária. Né? Se ele teve dentro de uma semana alguma melhora. Então, não deve ultrapassar, é muito forte, né? Então, é falsa. Então, o restante da questão está certo. Está certa, só não deve ultrapassar. Essas pegadinhas que vão ter na prova, né? Às vezes a questão está toda certa, mas uma palavra está indicando o erro ali. Não deve ultrapassar por quê? Se é em série. Em série eu posso fazer diário, posso fazer semanal, posso fazer mensal, bimestral, trimestral, semestral, por que não? Entendeu? Depende muito do que eu quero medir e depende qual comparação, né? Quando você faz um estudo, por exemplo, populacional, você mede, faz a avaliação em um ano e o próximo ano faz a avaliação de novo. Então, é em série, continua sendo em série, só que tem um tempo maior, certo? No caso aí, ele está falando dos sítios antropométricos, mas eu estou falando de uma avaliação no contexto geral, tá? Vamos lá. A outra aí, por favor. A relação cintura-quadril é um indicador que afere a localização da gordura corporal. Valores maiores de 1 metro para homens e 95 centímetros para mulheres estão associados a risco para doenças cardiovasculares. Deixa eu ver. Tem alguma coisa errada aí. Por quê? Não. Afere localização de gordura corporal? Não. Afere o quê? Risco. Composição corporal só. Ele não afere gordura. Ele não está falando de gordura, ele está falando da composição corporal. Como você está e se você tem, dentro desses valores, se você tem risco ou não de ter doenças cardiovasculares e doenças coronarianas. Então, esse é o erro aí, ó. Afere localização de gordura corporal. Está errado. O resto tudo está certo. Agora, como eu te falei, ele não falou se é mais aumentado, o risco mais aumentado ou aumentado. Então, me difere aqui, tá?
O erro está na aferição da localização corporal, da gordura corporal. Não é isso. Então é falso. O próximo. Dentre os métodos de mensuração da composição corporal, a absorciometria radiológica de dupla energia é utilizada para medir a gordura corporal e o tecido magro sem uso do corpo inteiro ou regiões. É confiável e tem sido considerada próxima ao padrão ouro. E aí? Verdadeiro. Apesar dele ter colocado ali próximo ao padrão ouro, ela é considerada padrão ouro, tá? DEXA, a medida indireta, é considerada padrão ouro. Então, tá verdadeiro. Qual a letra aí? C. Perfeito. Outra pessoa aí para ler a quarta questão, por favor. Dentre as medidas biométricas somáticas utilizadas em avaliação física, uma é chamada de envergadura. Ela representa a distância entre o acrômio direito e o acrômio esquerdo na posição anatômica. B. A parte superior do crânio e a planta dos pés na posição ortostática. C. A parte superior do crânio e o cóccix na posição sentada. D. Uma areola externa e a crista ilíaca em decúbito dorsal. E. A ponta dos dedos médios de ambos os membros superiores abduzidos e estendidos. Perfeito, sem dúvida esse aí, eu falei tanto. Beleza, quinta questão. Na avaliação física, diversas metodologias são utilizadas para aferir as valências corporais. Show. Para avaliar a força muscular, pode-se utilizar A. Dinamometria e tensiometria. B. Dinamometria e goniometria. C. Tensiometria e antropometria. Letra D. Tensiometria e a termometria. E letra E. Antropometria e a goniometria. Tem um porém nessa questão. Não sei se engoliu ou se foi a questão mesmo. Para avaliar a força muscular, ele não disse qual força muscular, se era dinâmica ou estática, tá? Vamos botar aí estática, tá? Qual é a letra, gente? Se é a força muscular estática, perfeito, dinamometria. Acabamos de falar agora no último teste. E qual seria a tensiometria? Tensiometria seria a mesma coisa da dinamometria, de tensão. Ele só botou um termo semelhante. Goniometria é de medidas angulares, de flexibilidade. Aqui não poderia ser a goniometria, antropometria dobra, né? Termometria tem a ver com temperatura, tem nada a ver. E a última, antropometria e goniometria, que a gente já viu que não tem nada a ver também. Então a única seria a A. Tá? Outra pessoa aí para a letra... Letra 6. Letra 6 aí, questão 6. Outra pessoa aí para ler, por favor. A antropometria, técnica sistemática utilizada para medir as dimensões corporais do homem, é o recurso empregado na avaliação do crescimento físico. Quando se deseja obter informações sobre a estimativa de crescimento de ossos específicos, devem-se utilizar medidas de comprimento e diâmetro. Não. Não, errado. Vamos lá. Técnica sistemática utilizada para medir dimensões corporais e recurso empregado na avaliação de crescimento físico. Quando se deseja obter informações estimativas de crescimento osso específico, para fazer o quê? Comprimento de diâmetro? Não, porque ainda vai se você ainda está estimando isso, não tem como medir, né? Então, seria perímetros e massa. Perímetros e massa. Aí, esses perímetros e massas, tá, são, para estimar, tem uma fórmula, uma equação específica para estimar isso, tá? Mas nesse caso aqui seria perimetria e massa. Vamos lá, número 7. Essa 7 não tem nada a ver com o que a gente abordou hoje, mas vocês já tiveram aula de fisiologia e vocês vão tirar de letra. Vamos lá. Caraca. Já fez essa? 126. Tinha essa na fisiologia de exercício. Ah, é? Beleza. A 8 tá bonitinho.
A 8 também tira? Pô. Porque ó, as bancas, né, que eu procurei, essas questões são muito, como eu falei para você, são muito de definição, né? Saber o contexto, entender e procurar, como tem a definição, procurar o erro. Vocês vão ter que procurar o erro. Eles vão te dar uma definição, alguma coisa dentro da definição vai estar errada. Então, a definição pode estar bonitinha lá, chegou um momento que ele botou um não, botou uma palavra que não é dentro da definição. E aí que vocês pensam que vai estar certo, mas a palavra está indicando que está errado. Então, não vai fugir muito disso, as questões, entendeu? Ele não vai perguntar sobre equação, ele não vai perguntar, talvez ele pergunte sobre somatotipo, mas equações, forma de medir, perimetria, como pega a dobra, qual eixo, se vai ser um eixo longitudinal, não vai perguntar nada disso, vai perguntar a definição, vai dar uma definição e dentro dessa definição ele vai colocar uma pegadinha dentro na questão. E é como eu falei para você, eu acredito no máximo das questões de ensinando antropometria, então vai ser dentro dessa ideia. E se tiver essa questão pode ser verdadeiro e falso, porque para a banca é mais fácil pegar duas questões e colocar o verdadeiro e falso e fazer a pegadinha, entendeu? Vamos lá, então vamos pular para a 8 é metabólica. E a 7? A 7 é A. Vamos lá. Número 9 aí, questão 9. Quem pode ler aí para mim, por favor? Em relação à sinantropometria, medidas e avaliações, julga os itens a seguir. Compasso de dobras cutâneas, aparelho utilizado para mensurar as dobras cutâneas, também denominado de advômetro, é utilizado para a medição da dobra suprailíaca. Existe essa dobra? Existe? Existe? Isso, onde é? Na crista ilíaca. Logo acima da crista ilíaca existe. Então é verdadeiro. Segunda. Durante a anamnese, o levantamento de pessoas com altos e baixos riscos de cardíacos e que necessitam de acompanhamento médico mais extensivo antes de entrar para o programa de exercício, não deve ser utilizado o questionário PAR. PAR quê? E aí? Olha o que eu falei para vocês. A questão está toda certa. Só tem um item errado. O não. Não deve. Por quê? Deve-se, em qualquer avaliação, aplicar o parquê. Para a gente saber como é o nosso avaliado. Como um diagnóstico. Tem que ter o diagnóstico. Não tem como. Não dá para você só... ainda mais nesse caso aqui, que ele tem risco cardíaco. Aí mesmo você tem que saber a história pregressa dele. A hereditariedade, como é a situação da mãe, da avó, para você entender mais desse paciente, né, desse aluno. Vamos lá, terceira. De acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, para uma pessoa em estado de repouso com pressão arterial diastólica superior a 120 ml de mercúrio ou pressão arterial sistólica superior a 200 ml de mercúrio, a prática de atividades físicas em crianças é contraindicada. E aí? Se ela fizer atividade física, ela morre ou ela faz o quê? Essa pessoa aí. Ela melhora? Superior a 200 de diastólica? A sistólica 200? Não tem como. Pressão arterial está lá em cima. Não tem como. Entendeu? Essa pessoa geralmente ela passou por algum estresse ou não estava tomando beta-bloqueador. Ou nem sabe que ela é hipertensa. Tem vários casos. Por isso que é uma doença silenciosa. A pessoa não sabe. Até começar a passar mal. Até o pico de pressão ser mais recorrente. Está 12 por 200, por 20, é isso? Essa sistólica é a mínima? Não, sistólica é a máxima. E a diastólica é Seria 20 por 12, então. 20 por 12. Botou ao contrário. Você viu aí? Ele colocou justamente para confundir. Porque ele bota sistólica e diastólica. Sistólica, então, é a máxima. Sistólica é a máxima. A diastólica é a mínima. Seria 20, no popular 20 por 12, né? Porque o 12, se você pensar que ele trocou ali, se você pensar 12 por 20, até com a diastólica um pouquinho mais alta, você pode até entrar no programa de treinamento, entendeu? Porque a sistólica teoricamente estaria mais baixa. Mas aí vem a pegadinha. As questões vão vir assim, vão mudar o sentido para você
Vamos lá. A próxima aí, vamos lá. O método de análise de bioimpedância elétrica permite realizar estimativas da massa de gordura de uma pessoa? Ela realiza essa estimativa? Também, né? Gordura residual, densidade óssea, massa muscular magra, massa magra, massa gorda, também tudo isso, tá? Vamos lá, a próxima, quem pode ler? A prática do treinamento. O exercício isométricos intensos é contraindicado para pessoas idosas propensas a doenças coronarianas e hipertensas, pois pode produzir grandes aumentos na pressão intratorácica, reduzindo o retorno venoso para o coração, aumentando o seu trabalho e aumentando a pressão arterial. Certo, nada errado, tudo certinho. A próxima. Para se avaliar diretamente a flexibilidade estática de uma pessoa, são utilizados instrumentos como o goniômetro, o flexômetro e o anemômetro. Por quê? Porque só tem Flexômetro. Hã? Só tem o quê? Anemômetro aí, ó. Sublinha anemômetro aí. Tem nada a ver com antropometria, anemômetro. Anemômetro é um aparelho para medir o ar, tá? Anemômetro. Tem nada a ver com antropometria, então. Outra coisa, você pode colocar uma coisa que parece ser da antropometria, mas não tem nada a ver, anemômetro, tá? Então pode desmarcar. O flexômetro é para medida articular também. O goniômetro, medida articular, angular, e o flexômetro também, tá? Décima aí, vamos lá. Hã? Letra? Letra E. Décima, por favor. Segundo Fernandes Filho, o método somatotipo de Hef-Carter é um dos mais utilizados na atualidade, tendo sofrido pequenas alterações em sua concepção inicial, o que lhe conferiu maior validade científica. Entre outras aplicações, referido método pode ser usado para analisar a imagem corporal. E aí? Ele é um método de composição corporal, né? Então vamos lá. Imagem corporal, analisar? Está analisando já. Vamos lá. Comparar a forma corporal relativa de mulheres e homens? É para um sexo só ou para os dois sexos? Os dois. Ele não difere. Tá, vamos lá. Apontar as características das mudanças físicas das pessoas ao longo dos períodos de crescimento, treinamento e envelhecimento? Não é composição corporal? Ele não está medindo para fazer comparações, né? Então tá certo. Descrever e comparar a forma corporal de esportistas em diferentes níveis de competição? Também. População em geral, né? É a composição corporal, então também. Estimar quantitativamente a forma corporal e a sua composição atual? É quantitativo ou qualitativo? Sim, é quantitativo, né? Quantitativo também. Opa. Certo? Então qual a letra? Todas estão corretas. Número 11 aí, ó, questão 11, vamos lá. Alguém diferente aí, por favor. Vamos lá, Black Belt. Aqui, ó. Black Belt aqui, ó. 11. Na coluna da esquerda estão listados alguns deles. Elas são siglas a correspondentes atividades físicas que eles avaliam, listadas na coluna da direita. Número de parênteses. Número 1, teste de óleo cutâneo. 2, goniômetro. 3, teste de Einstein. 4, teste de uma repetição máxima no RNN. 5, teste abdominal. Vamos lá. Vou pular essa primeira aí. Vou logo para flexibilidade. Flexibilidade é quem? Beleza. Aí vocês vão para eliminação, tá? Eu só não falei desse teste de Astra. Mas beleza. Aí vocês vão para eliminação. Composição corporal. Qual o teste? Beleza. Resistência dinâmica muscular. Qual é a resistência dinâmica muscular?
4? Não. Teste de abdominal, resistência muscular. Aquele teste de 1 minuto. 1 minuto, mais repetições que você conseguir. É resistência muscular, certo? Força muscular. Isso é fácil. Um RM. E o último, né? Que sobrou, capacidade respiratória. É o teste de asma. No círculo ergômetro. Na bicicletinha. Eu não coloquei aqui, mas é isso. Certo? Então ficou a letra A. 3, 2, 1, 5, 4. Vamos lá, outra pessoa. Número 12 aí, questão 12. Sobre os conceitos de atividade física e exercício físico, marque a opção cujo conceito seja o que mais se assemelha ao de tais. Não, eu não falei sobre essa situação aí, mas eu coloquei porque é interessante, vai. Pode fazer por eliminação também. Atividade, falei sobre isso, hein? Atividade física e exercício físico apresentam o mesmo conceito? Não. São diferentes, né? O que? Atividade física é o quê? Qualquer atividade que você faz sem planejamento, sem ser estruturada. Certo? E exercício físico? Atividade programada, planejada. Programada, planejada, com objetivo